borboleta bota os ovos embaixo da folha. Daí vira uma lagarta, daí vira uma larva que come muito essas folhinhas. Daí ela faz o casulo, daí ela vira a borboleta filhinha. Todas as crianças exploram o mundo de uma maneira semelhante, porque o aparato para isso é comum à espécie humana. O que ela encontra para explorar é que varia conforme a origem, conforme a região geográfica, conforme o ambiente familiar, conforme o mundo no qual ela está inserida, né? É pensar que se a gente restringe o ambiente da criança, o ambiente escolar, há uma perda. Olha ali, dá pra ver daqui. É da borboleta. Cadê? Olha lá. Eles têm uma curiosidade muito grande sobre o mundo. Tudo que envolve eles. E principalmente os bichinhos. Os bichinhos de jardim. Eles observam, eles olham, eles dizem, mas como funciona? O que será que eles comem? O que será que é? Como eles vivem? Onde eles moram? Então, a forma como a gente faz, a gente leva eles até onde é o habitat realmente desses bichinhos. Através de um projeto, como o nosso projeto sobre as borboletas, as crianças elas não estão aprendendo só sobre este bichinho encantador, mas elas estão aprendendo também o cuidado com as plantas, o cuidado com as flores. As borboletas não podem matar. A gente tem que pegar e soltar. Ela não faz nada pra gente. E não pode matar porque ela é da natureza. Uma criança chega ao mundo e quer conhecer esse mundo e quer se relacionar com ele, a criança tem esse aspecto da curiosidade, digamos, exacerbado em relação ao adulto, né? Ela pergunta tudo, ela quer conhecer tudo, ela mexe em tudo, ela bola em tudo. O Jean mesmo, ele é bem curioso. Ele é curioso e com essa curiosidade ele vai achando o caminho, o que tiver na altura dele ele pega. Não tem rosco. E depois que ele foi mesmo para a escola, aumentou. Ele é bem, assim, atento a bastante coisa. O bebê, a partir do momento em que ele está no mundo, ele está trocando experiências com esse mundo. Só que ele tem um jeitinho muito especial. E esse é o grande desafio, é a gente poder olhar para esse bebê e pensar, bom, para ele, que experiências são importantes dele viver. Então, como é que um bebê se relaciona com o mundo? Ele se relaciona muito pelos sentidos, né? Então, ele se relaciona pelo toque, ele se relaciona pelo cheiro, ele se relaciona pelo olhar. O olhar é muito importante. O olhar que você passa pro bebê, você comunica coisas. Imagina para um bebê que está acostumado só ao toque da mãe, aos cuidados da mãe, da família, né? Quando ele chega numa escola, uma pessoa que ele nunca viu está tocando ele, está dando banho nele, né? É um momento de intimidade. Na atuação com os bebês, ao mesmo tempo que você está cuidando, você está educando. E educando nessa perspectiva de também apresentar para ele a cultura, apresentar o mundo, favorecer que ele viva experiências ali, né? Ao mesmo tempo que isso tem que estar muito permeado porque ele é alguém que depende do outro, depende do adulto, então depende de um colo, precisa de um colo. Olha, amor, filhinha, o que aconteceu? Ai, que gostoso. Cadê o tubarão? Cadê o livro do tubarão? Onde tá? Cadê o tartaruga? Ele vai chorar, ele vai estranhar, ele vai ficar irritado porque ele ainda não consegue comunicar, né? O choro dele. Esse choro é de mãe, esse choro é de fome, esse choro é de frio. A educadora não sabe, né? Ela tem que aprender a ler esses sinais dele. E esse aprendizado, ele se dá numa relação que é uma relação muito intensa. Os bebês, eles aprendem por experiências, como todo mundo. Então, experiência com os objetos de qualidade, dispostos ao seu alcance, adequados
as suas necessidades de exploração, experiência com adultos, experiência com crianças da mesma idade, experiência com os espaços externos, internos, né? Oportunidades de observar, imitar. Uma coisa muito importante nesse momento é pensar que não é o momento em que o bebê está sistematizando as experiências sobre o mundo, é o momento que ele está conhecendo o mundo, é a primeira experiência dele com as coisas. Então você dá um brinquedo na mão dele, é a primeira vez que ele está tocando aquilo. Esse brinquedo ele traz 1000 sensações. Então ele leva esse brinquedo para a boca, ele percebe uma coisa, aí ele joga esse brinquedo, ele vê que teve algum efeito, alguém pegou e deu o brinquedo de novo, aí ele vai querer jogar de novo, ele tem um movimento repetitivo que muitas vezes é assim, acho que ele cansou, por isso que ele está jogando o brinquedo. Não, de jeito nenhum, ele não cansou, ele está fazendo experiências, e essas experiências são muito importantes, é a forma dele aprender sobre o mundo. Então, em determinado momento, ele não vai mais jogar a bola sem querer e ver que ela rola, ele vai jogar porque ele já sabe que ela rola, e a intenção dele é fazer rolar. A criança, desde o seu nascimento, ela precisa de alguém para mediar o seu desenvolvimento. E é aí que surge o papel do educador. Neste sentido, é importante valorizar essa interlocução, que seja uma interlocução de qualidade com os adultos, né? Que os adultos ouçam as crianças, que os adultos estimulem as crianças a ir adiante na sua investigação, seja do mundo físico, seja das relações, seja do espaço, seja do social, das relações sociais que se colocam na comunidade, seja da história. Nós podemos pegar o sumo do mastruz com mel e dar para a criança que está com tosse, que está com catarro no peito. Vai sentindo, vai passando para o colega. Sente cheiro, vai passando. E esse aqui é o banho que se faz do manjericão. Olha só, põe a mão aqui para vocês como cheira. Põe a mão aí e cheira. Cheirou? Né? Como é cheiroso? Como é o nome? Cupuaçu, né? Uma fruta muito gostosa. E o que a gente faz com essa fruta? Suco, doce. Já provaram doce de cupu? Nós, professoras, nós procuramos sempre mostrar a nossa realidade daqui de Alterra do Chão. Nós vamos mostrar a casa de farinha, né, da Dona Dulce, mostrar como ela faz os teçumes de palha, né, para elas, para as crianças, para elas aprenderem. Olha, o abono é só abrir e tu tece. Esse abano é feito de quê? De palha. Tu pode fazer com palha, uma espada, brinquedo também. O que tu tá fazendo? Uma estrela. Ei, ele tá fazendo uma estrela. Fala, Nilane. Deixa boi. Relógio. Barco, espada. Eu enrolei uma palha até o final. Depois eu enrolei a outra por cima. Nós levamos as crianças para as crianças saberem um pouco mais de onde ela veio, da sua origem, um pouco mais da sua cultura, da sua identidade. Como vocês puderam observar hoje no trabalho de campo, tem aquela pessoa que vai lá explicar. E sempre tem as crianças curiosas e eles vão dizer isso lá em casa. E vão falar para o papai e para a mamãe que foi interessante, que eles foram visitar, eles gostam de sair. A gente sempre está saindo com eles. O que a gente tem que oferecer muito à criança é essa possibilidade dela brincar, dela investigar, de propor desafios a ela, de escutar muito as questões que ela faz, não no sentido de dar uma super explicação, porque não é o caso, mas pelo menos de atender imediatamente a uma demanda de uma forma que ela possa fazer sentido daquilo. Nayara é curiosíssima, tudo quer saber, não pode pegar um lance que foi, de que, da onde, investiga mesmo. Como pega o peixe, se é o peixe a gente que faz, como é que ele faz crescer. Ele pergunta como é fazer comida. Tudo ele quer saber. Se a gente está conversando, o que é isso, vó? Para que é? Para quando é? Ele gosta muito de fazer pergunta. Às vezes meio minuto depois, ela já esqueceu aquela pergunta e já está fazendo outra. E você até pensa, ela não tá atenta, ela não está dando... Não, é porque a curiosidade dela não é para entender tudo de uma vez só. Até porque ela não consegue fazer isso, né? Mas é que ela precisa de respostas que até engatilhem uma outra questão, até ajudem ela a fazer sentido de uma coisa mais ampla. Muitas pessoas pensam que nesta idade a criança não consegue aprender, ou a coisa é muito difícil para ela. Para a criança não tem assunto difícil. É você colocar coisas que instiguem a criança, que estimulem ela a ir adiante das questões que ela faz.
Coisas que ela possa manipular, pegar, que ela possa confrontar, por exemplo, moles com duros, ásperos com lisos, animais, bichos que ela possa acompanhar, ela observar o ambiente de plantas, de árvores, que ela possa ver diferenças de cores, de tamanhos, de formas. Como é que é o pelo da favorita? Branco. É ruim de pegar no pelo dela? Não. Vem um pouquinho de crianças, depois vem outro pouquinho. Coitadinha, ela quebrou o chifre. Maria Eduarda descobriu. A exploração do mundo, ela é livre, né? Todo momento ela está acontecendo, né? Se você sair num passeio, né, para visitar uma praça ou qualquer lugar, ela vai estar em contato com a natureza. Ela vai estar observando, ela vai estar querendo descobrir, mas ela tem que ter esse contato, né, com diferentes espaços, diferentes pessoas, para ela poder aprender. Espinafre! Quem sabe que fruta é essa? Carambola! A primeira questão em relação à exploração do mundo é assumir que a criança faz perguntas e que essas perguntas podem ser muito potentes do ponto de vista da aprendizagem e que há problemas ao redor dessa criança ou há contextos de cultura muito interessantes fora da escola e estes, sim, são mais legítimos, são muito mais próprios para que essa criança interaja com o mundo. Trazer o mundo real para dentro da escola. De fato, assumir que esse mundo real é interessante e ele pode sim e deve fazer parte do dia a dia e da rotina da escola. Esse é o peixe mamão. O peixe mora no rio. Ele respira embaixo da água. Fogo! A cobra come a coruja. A lagartinha come muito sem falar. Uma boleta tem asa. Isso que é um casulo.